Meus amigos, muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos aqueles que estejam nos vendo e ouvindo usando um celular, que o coloquem na horizontal para que melhor possam apreciar as telas que iremos apresentar em conjunção à nossa exposição. O tema que iremos expor tem como título Contrabandistas na Vida Eterna. Parece um tema estranho, inusitado. Ela não é ideia nossa e nem é uma expressão nossa. A origem é do nosso amigo André Luiz, que está no primeiro livro e ele nos trouxe através do Chico Xavier, que é o livro Nosso Lar, que, aliás, como está na tela também, no seu prefácio feito a quatro mãos, do Emmanuel, apresentando o André Luiz, que ele não existia para a doutrina espírita naquela época, e dele mesmo, André Luiz, que nos diz: a vida não cessa. A vida é jogo, é fonte eterna, e a morte é o jogo escuro das ilusões. E a ideia do Nosso Lar é exatamente demonstrar isso, através da própria vida dele, na realidade, nesse primeiro livro do Nosso Lar. E nós estamos fazendo esse tema exatamente porque é uma homenagem ao nosso amigo André Luiz pelos 81 anos do Nosso Lar. Na realidade, eu diria que 80 anos, porque o prefácio, como nós acabamos de falar, ele foi feito em 3 de outubro de 1943. 3 de outubro, intencionalmente, né, em homenagem à doutrina espírita, né, em homenagem ao nascimento do nosso amigo Allan Kardec. Então, efetivamente, o livro saiu em 44, portanto, fazendo 80 anos agora, em 2024. Numa parte da tela vocês têm a capa original do livro Nosso Lar. E, na outra parte, a capa dos dias atuais do livro Nosso Lar. Ninguém poderia esperar que há 80 anos atrás, e a maioria dos que estão nos ouvindo há 80 anos atrás ainda estava no plano espiritual, né? Portanto, podemos ter acompanhado o lançamento do livro Nosso Lar, não do lado daqui, onde estamos, mas do lado de lá, onde estávamos, no plano espiritual. Era o início de uma longa caminhada de trabalho junto com o nosso amigo Chico Xavier. O André Luiz trabalhou com ele psicograficamente durante 50 anos. Nesses 50 anos, ele publicou 33 obras, das quais 13 ficaram denominadas como a série André Luiz, que começou, né, com o Nosso Lar e foi até o livro E a Vida Continua. Cada um desses livros, na realidade, trata de um tema, trata de um estudo. Então, se nós queremos estudar desencarnação, saber como é que ocorre a desencarnação, precisaríamos estudar, ler o livro Obreiros da Vida Eterna. Se quisermos estudar como é que é a lei de causa e efeito, vamos estudar o livro Ação e Reação. Se queremos ver como é que é o processo de obsessão e desobsessão, vamos ler o Libertação. E assim sucessivamente. Em especial, o Nosso Lar, que é o livro que nós estamos tratando, ele é par hoje, esse ano, de um outro livro que também, né, faz anos, que é Os Mensageiros,
que foi objeto de um filme, aliás. Aliás, os dois livros primeiros do André Luiz, O Nosso Lar e Os Mensageiros, já se transformaram em filmes. Então, é esses livros, junto com Entre a Terra e o Céu, que também em 2024 faz 70 anos, são estrelas deste ano de 2024. Dos três, nós estamos vendo hoje, né, o livro Nosso Lar. Volto, que ninguém esperava que ele, no passar dos anos, se transformasse e sendo considerado uma das 10 obras mais importantes, né, da doutrina espírita no Brasil. Em particular, o livro Nosso Lar, de alguma forma, ela nos trouxe uma concretude do plano espiritual. Certo? De certa forma, até aquela época, não tínhamos uma ideia exata de como é que era o plano espiritual, as suas cidades, as suas edificações, os seus trabalhos e assim sucessivamente. E o livro Nosso Lar nos trouxe isso. Além das todas as outras inúmeras ensinamentos que ele nos trouxe. Que ensinamentos? Vários. Como vocês podem estar vendo na tela, nós listamos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 temas. Aparece que aparentemente tem simplesmente uma lista. Não é. Ela tem uma sequência de tempo que vocês vão ver e nós vamos mostrar, certo? De importantes marcos, na realidade, da vida do nosso amigo André Luiz no nosso lar. Começando com a desencarnação, passando pelo umbral, suicídio indireto, contrabandistas na vida eterna, a lamentação, a cooperação, o trabalho, o sentido de caridade espiritual e, por último, os preparos para uma reencarnação, nem não dele, mas de amigos que ele adquiriu quando ele passou a viver no nosso lar. Desses temas todos, nós escolhemos hoje fazer o contrabandista na vida eterna, que é exatamente o título e o trabalho de hoje. Para que nós entendamos a expressão contrabandistas na vida eterna, qual é o sentido dela, nós precisamos correr, varrer a chegada e a entrada do nosso amigo André Luiz na cidade Nosso Lar. Vamos fazer essa caminhada. Primeiro, certo? Tem a desencarnação do nosso amigo, certo? Um médico não espírita, desencarnado na década de 30 passada, no Rio de Janeiro, desencarna numa mesa cirúrgica, certo? Cirurgia essa feita com o objetivo de resolver um câncer, que a cirurgia não consegue, e não apenas não consegue, como em fruto dela, ou decorrência dela, ele desencarna. Ele desencarna e se vê no umbral, por múltiplas razões, que não é o caso agora. Lá, esse umbral, digamos assim, que é uma denominação daquilo que a doutrina católica chama de purgatório. Ou seja, é uma situação onde você está sofrendo, mas não é o sofrimento do inferno, é o sofrimento do purgatório. Só que nós entendemos dentro da doutrina, e o André Luiz nos mostra, que esse purgatório ele tem uma razão, um motivo derivado do modo de vida que nós possamos ter enquanto encarnados. Mas mais do que isso, e mais importante do que isso vale também para o inferno, tanto o inferno como o purgatório, ele é algo temporário. Tanto num como no outro, nós
somos ajudados por mais que não vejamos muitas vezes, que foi o caso do André Luiz. Certo? Ele ficou 8 anos no umbral, sem entender claramente por que lá ele chegou. E só no momento em que ele expressou, certo, a sua dor, o seu sofrimento, o seu desespero, através de uma prece sincera, é que ele viu a ajuda e sendo posteriormente levado para o nosso lar. Então ele chega ao nosso lar, certo? Como um enfermo que lá ele é tratado espiritualmente, vem a descobrir que ele é considerado um suicida, algo que ele absolutamente não entende, porque ele desencarnou numa mesa cirúrgica, ele vem entender que esse suicídio é aquela situação em que nós diminuímos o tempo de vida nosso em função de desequilíbrios de modo de vida e de pensar durante a reencarnação. É uma situação muito comum, quantidade significativa de espíritos se vê na espiritualidade, na situação de retornarem para o plano espiritual antes do tempo programado. Então, são suicídios indiretos, são suicídios a conta-gota, em que nós diminuímos o tempo de vida, certo? Para menos do que estava programado quando entramos na espiritualidade. Então, lá ele é tratado, né? Passa a compreender essas questões que a maioria de nós não tem a menor ideia ou não tinha. Ele passa a ter amigos como Ulisses, passa a conhecer a estrutura de trabalho, de vida do nosso lar, os ministérios, certo? Os 6 ministérios do nosso lar, certo? Ou 6 departamentos, certo? Em que a cidade, o nosso lar, era administrada. E ele passa a, conforme vai melhorando, a ter, digamos, anseios de voltar a trabalhar. E voltar a trabalhar como médico. E um primeiro susto, ou um segundo susto, além de ser considerado um suicídio indireto, é que os graus de cultura dele não, certo, davam, na realidade, acesso direto ou imediato a um trabalho de médico na espiritualidade. Tinha uma série enorme de coisas a entender, a estudar, certo? Mesmo tendo o título de médico. E essa é uma questão importante que está ligada à questão dos contrabandistas. Então, ele se dispõe a conhecer os departamentos, certo? Que no livro chamam-se as câmaras de retificação. É um outro nome para enfermarias médicas, nas quais são tratados nós, espíritos que desencarnamos, em situação semelhante ao do André Luiz, ou pior. Então, é nessas visitas a estas enfermarias que ele vem a se deparar com espíritos, certo? Em que ele observa um sofrimento, por mais que eles estejam acamados, muitas vezes daqueles em sonos profundos ou em pesadelos profundos, que ele ouve pela primeira vez a palavra contrabandistas na vida eterna. Então, ele não apenas ouve a explicação, como vê a exemplificação da expressão, que é o que nós vamos, da agora para frente, realizar. Ele tem uma série outras de fases dentro do nosso lar, certo? Dos reencontros com a mãe, certo? O retorno à sua residência, até se tornar cidadão do nosso lar. Como eu disse, tem vários temas correndo por trás. Nós estamos destacando hoje o que está em amarelo. O que está são os contrabandistas na vida eterna. E o que é isso? Nós já falamos, certo? O contexto, o local, certo? Em que ele se depara com essa situação.
E o que o mentor diz para ele e define o que seja contrabandistas na vida eterna? Ulisses, certo? Na realidade, é o mentor, o instrutor, certo? O amigo do nosso amigo André Luiz, que efetivamente nos cria, certo? Essa frase de contrabandistas na vida eterna que o nosso amigo André Luiz nos traz no capítulo 17, né, do livro Nosso Lar. Ele diz: são todos aqueles que acreditam que as mercadorias propriamente terrestres têm o mesmo valor nos planos do espírito. Supõem que o prazer criminoso, o poder do dinheiro, a revolta contra a lei e a imposição dos caprichos atravessarão as fronteiras do túmulo e vigorarão aqui também no plano espiritual. E ele diz: então, temos milionários das sensações físicas transformados em mendigos da alma. Então, os contrabandistas da vida eterna são todos aqueles, nós, ou muitos de nós, que entendemos que muitas vezes as possibilidades de riqueza, de poder, de ação, certo? Na matéria, elas se transportam diretamente em poder, em ação, em mando na espiritualidade. Um dos exemplos nós já demos, de certa forma, certo? A situação em que o André Luiz entendeu que o título dele de médico poderia automaticamente o qualificar para uma ação na espiritualidade. Esse é um exemplo simples, mas outros, efetivamente, é a situação onde a pessoa imagina que todos os poderes jurídicos, poderes econômicos, poderes políticos, poderes de mando, poderes de ação, de domínio, né? É o que ele chama de prazer criminoso, poder do dinheiro, a revolta contra a lei, né? Elas automaticamente iriam abrir as portas, ou abrir do outro lado da matéria. Então, é a situação onde a pessoa era milionário de possibilidades. Não é milionário apenas no sentido de dinheiro, é milionário no sentido de ter muitas possibilidades de domínio, de controle, de ação na matéria, mas quase nenhuma na espiritualidade. É a situação na qual o nosso amigo Emmanuel nos alerta de que todos nós vamos ter e ouvir muitas vezes a seguinte pergunta no pós-desencarne: meu amigo, o que você trouxe para o lado daqui? Você trouxe bens que não enferrujam, que os ladrões não roubam, que as traças não devoram? Ou como diz o nosso amigo Divaldo Franco, muitas vezes nós não compreendemos que o que temos, nós deixamos. O que somos, nós levamos. Essa é o alerta do nosso amigo André Luiz, no livro Nosso Lar, em que ele denomina os contrabandistas. É nós ficarmos alertas que muitas vezes aquilo que nós pensamos que temos, temos poder, temos mando, temos dinheiro, temos uma série de situações externas, patrimônios externos, e não patrimônios internos, morais, como diz o nosso amigo Jacob, né? Ou valores da alma, como diz o nosso amigo Emmanuel. São valores internos, são valores que valem na espiritualidade. São esses valores que você deve, eu, cultivar junto com os valores materiais. E não sobrepor
os materiais aos espirituais. Utilizar os materiais para alcançar os espirituais. Então, esse é o grande alerta que o nosso amigo André Luiz nos traz neste primeiro livro dele, que nós estamos destacando agora. E nós vamos demonstrar isso com exemplos, além dos exemplos que ele traz no livro Nosso Lar e que nós aconselhamos que todos o leiam ou vejam o filme. No livro Evangelho segundo o Espiritismo, que é um dos 5 livros básicos da doutrina espírita, tem um depoimento de uma rainha exatamente sobre essa questão. Exatamente sobre essa questão. Ou seja, milionários do poder, no caso dela, né? Em que ela diz: quem poderia, melhor do que eu, sendo uma rainha, compreender as verdades que é meu reino não é deste mundo? Por que ela fala isso? Porque ela diz: o que foi que eu levei comigo da minha realeza terrena? Nada, absolutamente nada. E como para tornar a lição mais terrível, ela, a realeza, não me acompanhou sequer até o túmulo. Rainha eu fui entre os homens e rainha pensei chegar no reino dos céus. Mas que desilusão. E que humilhação, quando, em vez de ser ali recebida, ou seja, no plano espiritual, como soberana, tive de ver acima de mim muitos, mas muito acima, homens que eu considerava pequeninos e os desprezava, por não terem nas veias um sangue nobre. Então, neste depoimento, que está no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, vemos exatamente a situação máxima de uma rainha francesa, né, que se vê do outro lado imaginando que vai continuar rainha, e se vê recebida, muitas vezes, por aqueles que ela considerava seus servos na matéria. Então, isso acontece de outras formas. Não é apenas o poder da nobreza, mas muitas vezes é o poder político, é o poder judiciário, é o poder do dinheiro, de uma forma expressa, é o mando, é a tirania em algum outro setor, muitas vezes mal utilizado. Esse é um exemplo, já que nós falamos no poder político. O nosso amigo Chico Xavier, num livro chamado Vozes do Grande Além, que é uma mescla de depoimentos de espíritos em diferentes níveis espirituais, tem um depoimento de um político industrial que chega na espiritualidade exatamente na situação de um contrabandista na vida eterna. Ou seja, de imaginar que os poderes políticos e econômicos que ele tinha se transformariam em portas de entrada, certo? Em privilégios na espiritualidade. Nesse livro, ele diz o seguinte: semelhantemente a um depoimento da rainha, industrial, administrador e homem público em atividade intensa, não admitia que o sepulcro me requisitasse. Ele desencarnou num ataque cardíaco. De repente, não mais que de repente, como diria o poeta, inexplicavelmente assombrado, eu pedia socorro. Não entendia, não era ouvido. Pensava que estava num pesadelo. Apavorado, não conseguia me afastar do caixão, reconhecendo-me que me vestiam caprichosamente para um enterro, que era o meu, mas eu não via dessa forma. Muitos diziam aos meus familiares, meus pêsames, perdemos um grande amigo. Entretanto, eu ouvia exatamente o que eles falavam, pensavam, mas não falavam. Eles diziam: não,
Enquanto falavam meus pêsames, eles pensavam: não tenho pesar algum. Este homem deveria realmente morrer. E falavam de si para consigo: político ladrão e sem palavra, que a terra lhe seja leve e que o inferno o proteja. Essa é a situação, né, dos contrabandistas na vida eterna. É a situação de uma rainha que desencarna, de um político, mas podia ser um milionário, efetivamente, podia ser uma situação outra, na qual a pessoa desencarna poderosa e milionária, mas se vê, certo, muitas vezes, um mendigo na espiritualidade. São os contrabandistas na vida eterna. Teríamos vários outros exemplos, certo? Não apenas de políticos, não apenas de reis, não apenas de juristas, juízes, mas uma série outras de situações nas quais ocorre exatamente a situação de contrabandistas na vida eterna, ou seja, adquirimos muitos patrimônios eminentemente materiais e que não se transportam para a espiritualidade. Ou, na palavras do nosso amigo Divaldo, o que nós levamos é o que somos e não o que temos. Ou, como diz o nosso amigo Chico Xavier, num depoimento dele, vendo, ouvindo, durante 70 anos de convivência com o plano espiritual, o seguinte, que deve ficar como um alerta para nós e uma síntese do nosso tema de hoje. No mundo espiritual, muita gente vai se surpreender. Lá não seremos identificados pela importância, ou melhor, pela nossa suposta importância no mundo. Gente há que desencarna imaginando que as portas do mundo espiritual irão se escancarar. Grande engano. Lá, no plano espiritual, ninguém quer saber o que fomos, ou o que possuímos, que cargo ocupávamos no mundo. O que conta é a luz que cada um já tenha conseguido fazer brilhar em si mesmo. Esse negócio de ter sido fulano de tal interessa a consciência que foi e, na maioria das vezes, se complicou. Ninguém quer saber o que fomos, o que possuímos, que cargo ocupávamos no mundo. E para finalizar o nosso exposição de hoje, já que começamos com o nosso amigo André Luiz, vamos terminar com ele, em que ele diz, nesse prefácio do livro Nosso Lar, o seguinte: uma experiência é um ato, um corpo, uma veste, um século, um dia, um serviço, uma experiência, um triunfo, uma aquisição, uma morte, um sopro renovador. Quantas existências, quantos corpos, quantos séculos, quantos serviços, quantos triunfos, quantas mortes necessitamos ainda compreender para que não entremos na espiritualidade como contrabandistas da vida eterna. Um grande abraço a todos e nos vemos no futuro.